E se eu te dissesse que o que mais te prende hoje não é o outro, mas o que você acredita que precisa dele? Quantas vezes você já se anulou só para não ser deixada? Quantas vezes confundiu amor com apego, presença com valor? Nesse vídeo, você vai descobrir como soltar sem se destruir, como desapegar sem se fechar e, principalmente, como voltar para si mesma, com dignidade, com coragem e com amor. Aperta o play com o coração aberto, já deixa o seu like e se inscreve se esse tema toca sua alma. Assiste até o final, porque no meio do caminho você pode encontrar exatamente a resposta que estava procurando. E no fim, me conta nos comentários o que você ainda segura que já deveria ter deixado ir. Fosse sua, esse tipo de apego não prende só o coração. Ele paralisa os sonhos, sufoca a alma e impede o florescer de quem você realmente nasceu para ser. Às vezes, estamos tão acostumadas com a dor que confundimos isso com amor. Mas o amor, o verdadeiro amor, não aprisiona, ele liberta. Agora, imagine como seria caminhar leve, sem as correntes invisíveis da expectativa, da comparação, do medo da solidão. Imagine viver conectada ao que realmente importa. Sua paz, seu crescimento, sua essência. Neste vídeo, vamos explorar juntas os ensinamentos poderosos dos filósofos estoicos, especialmente Marco Aurélio e Sêneca, para aprender passo a passo como transformar o apego em liberdade. Antes de começarmos, um recado rápido. Se você se doa demais e nunca é suficiente, esse e-book foi feito com base nas histórias reais que vocês compartilham aqui no canal. Link na descrição e no comentário fixado. Não estamos falando de frieza ou indiferença, mas de força. Uma força suave, mas inabalável. Uma força que nasce quando você entende que pode se amar, sem precisar implorar por migalhas de amor dos outros. Começamos pela prática. O primeiro passo do desapego é reconhecer o que dói, o que ainda te prende. Um relacionamento passado, a imagem de felicidade que você vê nas redes sociais, o medo de estar ficando para trás. É como segurar uma corda que te machuca, mas que você não solta porque tem medo da queda. A verdade é, soltar não é cair. Às vezes, é se libertar. Você não está perdendo nada quando solta o que não te serve. Você está criando espaço para tudo o que realmente vale a pena entrar. E essa é a beleza do desapego consciente. Ele não tira, ele devolve. Devolve você para você mesma. Qual foi a maior corda que você já teve medo de soltar? Compartilha com a gente nos comentários. Sua história pode ser o começo da libertação de alguém. Desapegar não é simplesmente esquecer. É um processo interno de transformação. É reconhecer que algo ou alguém não ocupa mais um espaço saudável dentro de você. E ainda assim, continuar sentindo, lembrando, chorando, mas escolhendo todos os dias não se perder por isso. Comece por observar quais emoções ainda te puxam para o passado, quais histórias você ainda conta para si mesma que te impedem de seguir em frente. O estoicismo nos convida a enxergar com clareza, sem drama, sem negação, enxergar o que está dentro do nosso controle e o que não está. Imagine suas emoções como um navio ancorado em um porto. Se há muitas âncoras, mágoas, medos, idealizações, você não consegue navegar. Mas se você começa a levantar essas âncoras, uma a uma, seu navio ganha direção. Você não vive mais à deriva do que foi ou do que poderia ter sido. Você começa a se mover com propósito. Muita gente confunde desapego com frieza. Mas desapegar não é fechar o coração. É abrir espaço para o que é real, profundo e recíproco. É parar de implorar por atenção e começar a cultivar a própria presença. E sabe o que acontece quando você faz isso? O mundo começa a te responder de outra forma. Você se torna mais magnética, mais serena, mais você. Então pare um momento agora e reflita. Do que você ainda precisa soltar para começar a viver com leveza? Pode ser um nome,
um hábito, uma ideia fixa. O primeiro passo é ver com honestidade. O segundo é escolher com coragem. O desapego verdadeiro começa quando você entende que aquilo que é seu, de verdade, nunca vai te exigir sacrifícios que te machucam, nunca vai fazer você se anular. A paz que você busca lá fora está, muitas vezes, sufocada por dentro. E soltar pode ser o caminho de volta a ela. Você já confundiu desapego com frieza? Conta pra mim, o que você acredita que ainda está te prendendo emocionalmente hoje? Você já parou para pensar que muitas vezes o que chamamos de amor é apenas o ego tentando se sentir importante? O apego nasce quando deixamos de olhar com o coração e passamos a medir nosso valor pelo olhar do outro. E quanto mais buscamos validação fora, mais nos afastamos da nossa essência. Lembre-se, um bebê nasce pleno. Ele não precisa provar nada para ser amado. Ele simplesmente é. Mas à medida que crescemos, vamos acumulando máscaras, crenças, medos e começamos a depender da aprovação alheia para nos sentirmos dignos. É aí que o apego se instala, como uma âncora invisível que impede nossa alma de navegar livremente. O estoicismo nos ensina que devemos viver a partir da nossa essência e não das nossas carências. E isso começa quando identificamos que certas conexões, por mais intensas que sejam, não nascem do amor, mas da necessidade de ser visto, acolhido, validado. O verdadeiro amor não grita por atenção, ele não se desespera por controle, ele simplesmente flui, como um rio que confia no caminho que percorre. Quando você aprende a se amar, sem depender do olhar de ninguém, você não se apega. Você se conecta, e conexão é diferente de dependência, mas desapegar também é reconhecer que seu valor não está atrelado ao resultado de nenhum relacionamento. Você não é menos por alguém ter ido embora. Você não é menos por ter amado alguém que não soube te valorizar. O erro nunca foi sentir demais. O erro é achar que isso te diminui. Olhar para o apego com honestidade é o início da cura. É admitir que talvez o que você queria não era aquela pessoa, mas o sentimento de ser importante para alguém. E isso você pode aprender a sentir por si mesma. Você já percebeu que estava apegada a uma ideia e não a uma pessoa? Compartilha aqui. O que você sente que precisa desapegar de verdade? Você já percebeu como o ego é habilidoso em criar ilusões? Ele sussurra que você precisa de alguém para se sentir completa. Diz que, se a outra pessoa for embora, você estará sozinha para sempre. Te convence de que a felicidade está do lado de fora, em alguém, em algo, em algum futuro idealizado. É assim que o apego emocional se fortalece. Não por amor verdadeiro, mas pela ilusão de que precisamos do outro para nos sentirmos inteiras. E quando essa ideia se instala, criamos uma prisão invisível, onde a chave está em nossas mãos, mas não conseguimos enxergar. O ego alimenta a escassez. Faz você pensar que, se perder aquela pessoa, nunca mais encontrará algo parecido. Que você precisa lutar para manter alguém ao seu lado, mesmo quando isso custa sua paz. Mas a verdade é que ninguém que te exige sofrimento constante vale o espaço que ocupa dentro de você. A autoconfiança começa quando você questiona essas vozes internas. Quando você diz para si mesma, eu não preciso ser escolhida por ninguém para saber o meu valor. Isso é liberdade. É quando você sai do pedestal onde colocou o outro e volta para o centro da sua própria vida. Não se trata de rejeitar o amor, mas de não aceitar um amor que cobra sua alma como preço. E isso exige coragem, porque o ego vai resistir, vai dizer que você está sendo dura, fria, difícil. Mas não é dureza, é dignidade. Viver sem apego é entender que você pode amar profundamente e ainda assim não se perder nesse amor. Você pode sentir falta de alguém, mas escolher seguir. Você pode chorar e ainda assim saber que sua vida não acabou.
Porque o amor verdadeiro nunca exige que você desapareça para caber no mundo de alguém. Você já sentiu que estava perdendo a si mesma para não perder alguém? Compartilhe a sua experiência. Sua força pode inspirar outras mulheres a se reencontrarem. A busca por felicidade fora de nós mesmas é uma armadilha silenciosa. Quantas vezes você já pensou que só seria feliz se aquela pessoa voltasse, se aquele relacionamento tivesse dado certo, se aquele amor não tivesse partido? Essa espera nos congela, nos impede de viver o presente, porque estamos projetando a paz em algo que já passou, ou que talvez nunca existiu da forma como imaginamos. O estoicismo nos convida a fazer o oposto, voltar o olhar para dentro, reconhecer o valor que já existe em nós e reconstruir a partir daí. A felicidade real não está em quem fica ou em quem vai. Ela está em quem permanece. Você, a sua presença, sua forma de amar, sua capacidade de crescer e se reinventar depois da dor, isso é o que te faz completa. Não é uma companhia que define seu valor. É o que você constrói consigo mesma quando tudo parece desmoronar. Quando você entende isso, começa a resgatar o poder que deixou nas mãos de outras pessoas. Para de esperar por um pedido de desculpas, por uma volta improvável, por um reconhecimento que talvez nunca venha. E nesse momento, você floresce. Floresce não porque a dor passou, mas porque você deixou de esperar que ela fosse embora para começar a viver. A cura acontece quando você cuida da raiz, e não quando tenta maquiar a flor. E a raiz da sua história está no solo da sua coragem. O desapego nesse nível não é sobre afastar-se de alguém, é sobre se reaproximar de si. É sobre construir um jardim interno tão fértil que mesmo que alguém decida partir, ele continua florescendo. Porque o verdadeiro amor próprio não depende de aplausos, presença ou promessas. Ele se sustenta por quem você se torna, quando você parou de esperar por alguém e começou a se reconstruir. Se essa frase tocou algo dentro de você, compartilha. Pode ser o ponto de virada para outra mulher. Há um momento silencioso que nem sempre percebemos, em que deixamos de viver nossa vida para começar a viver em função de outra pessoa. Isso acontece de forma sutil, quando suas escolhas passam a girar em torno de alguém, quando você adia seus planos, esperando que o outro decida, quando sua autoestima oscila de acordo com a atenção que recebe. Esse é o terreno fértil do apego. É aí que o ego se alimenta da ilusão de controle. Acreditamos que, se agirmos da forma certa, se formos compreensivas, presentes, boas o suficiente, o outro ficará. Mas essa lógica é cruel, porque transforma amor em desempenho e vínculo em submissão emocional. Os estoicos ensinaram que a verdadeira força está em distinguir o que está dentro do nosso controle e o que não está. E sabe o que sempre está? A forma como você escolhe se tratar, o amor que você decide cultivar por si mesma, a coragem de dizer, eu mereço mais do que migalhas. Desapegar, nesse caso, é um ato de respeito, não com o outro, mas com você. É quando você escolhe parar de mendigar amor e começa a oferecer a si mesma o carinho, o espaço e o reconhecimento que tanto esperava do lado de fora. E quando essa chave vira, algo dentro de você muda. Você começa a enxergar com clareza o quanto se anulou, o quanto se doou por medo de perder e o quanto isso te custou. Mas também nasce uma nova mulher, mais lúcida, mais firme, mais inteira. A jornada do desapego não é sobre endurecer, é sobre se tornar mais verdadeira. E isso, por mais desafiador que seja, é libertador. Você já percebeu que estava vivendo em função de alguém? Como foi o momento em que você escolheu voltar para si? Compartilha, talvez alguém precise exatamente desse despertar. Existe uma ideia silenciosa que assombra muitas mulheres, a de que, se você se afastar, vai perder algo único, algo que jamais voltará. E é essa crença que faz tantas permanecerem presas em relações que já não as nutrem, ou em vínculos invisíveis com pessoas que já se foram,
mas ainda vivem dentro delas como fantasmas emocionais. O apego emocional é sustentado por esse medo, o medo da perda irreparável. Mas o que esquecemos é que nada do que é genuinamente nosso precisa ser forçado. O que precisa ser segurado com tanta força, a ponto de nos ferir, talvez nunca tenha sido amor. Talvez tenha sido só necessidade, ou hábito, ou um vazio tentando se preencher com a presença de alguém. A sabedoria estoica nos ensina que a verdadeira liberdade emocional nasce quando você encara a impermanência da vida com maturidade. Tudo muda, pessoas mudam, vínculos se transformam. E está tudo bem. O erro não é perder. O erro é se perder tentando segurar algo que já não quer mais estar. Ali, é nessa hora que você precisa olhar para dentro e perguntar: o que eu estou tentando manter que já não me pertence mais? Porque o peso não está no que foi embora. O peso está em continuar carregando algo que já não tem vida. Quando você aceita isso, começa a fazer as pazes com o vazio e entende que o vazio não é ausência, é espaço. Espaço para você se reencontrar, se reconstruir, se redescobrir. Desapegar é, acima de tudo, confiar. Confiar que o que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta, e o que não volta te ensinou o que precisava. E isso já é o bastante para seguir. Você já teve medo de perder algo que no fundo já sabia que não era mais seu? Escreve nos comentários. O que você está finalmente disposta a deixar ir? Uma das maiores armadilhas emocionais é confundir presença com valor. Só porque alguém esteve na sua vida por muito tempo, não significa que essa pessoa mereça permanecer. Às vezes, o que te segurou por anos foi só uma repetição inconsciente do medo de ficar sozinha, e não um amor genuíno. Quantas vezes você se pegou tentando provar que merecia ser escolhida, que bastava ser boa o suficiente para que o outro enxergasse seu valor? Essa luta, silenciosa e exaustiva, esconde uma ferida antiga, a de achar que precisamos nos adaptar ao outro para sermos amadas. Mas desapegar também é perceber que seu valor nunca deveria estar em negociação. Nunca. Você não precisa se moldar ao tamanho da expectativa de ninguém. E definitivamente não precisa se encolher para caber no vazio de alguém que não sabe amar com profundidade. O estoicismo nos convida à dignidade interior, a reconhecer que, embora seja humano desejar amor e companhia, é mais sagrado ainda manter sua integridade. Desapegar nesse ponto é recuperar territórios internos que você abandonou para manter alguém por perto. E aos poucos, você começa a notar que o que parecia amor era muitas vezes dependência. Que o que parecia conexão era, na verdade, medo de perder. E o que parecia para sempre era só apego disfarçado de romantismo. Não se culpe por isso. Amar, mesmo de forma desordenada, foi a melhor escolha que você sabia fazer naquela fase. Mas agora, você pode escolher diferente. Você pode escolher você. Você já sentiu que estava lutando para ser amada por alguém que nunca te viu de verdade? Compartilha essa lembrança. Pode ser libertador dar voz ao que por tanto tempo ficou calado. Existe um ponto na jornada do desapego em que a dor começa a se transformar. Não porque desapareceu por completo, mas porque você parou de resistir a ela. Aceitou senti-la. Olhou nos olhos do vazio e decidiu seguir, mesmo assim. Esse é o momento em que você deixa de buscar explicações e começa a buscar entendimento. Entendimento sobre si mesma, sobre seus padrões, sobre o porquê de ter se entregado tanto por tão pouco. Não para se culpar, mas para se libertar. O estoicismo nos convida a transformar a dor em sabedoria. Não se trata de apagar o passado, mas de integrá-lo, de reconhecer que cada ferida contou uma história e que agora você pode reescrevê-la de forma consciente. Você não precisa mais viver em modo de sobrevivência. Não precisa mais esperar que alguém venha te salvar, te completar, te devolver a alegria.
porque essa alegria, essa inteireza, essa força, tudo isso já mora em você. Apenas estava soterrado por expectativas, por memórias, por medo. E então um dia você acorda diferente. Ainda sente, mas não sofre como antes. Ainda lembra, mas não se prende mais. Ainda ama, mas sem se perder. Isso é maturidade emocional. Isso é o começo da verdadeira liberdade. Desapegar é entender que há uma mulher dentro de você que sempre esteve pronta para florescer. Ela só precisava de silêncio, de coragem e de um pouco mais de amor vindo da direção certa, de dentro. Você sente que está nesse ponto de virada, em que a dor ainda existe, mas já não te domina. Fala com a gente nos comentários. Sua clareza pode ser luz para alguém. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto, pronto para parar de sobreviver e começar a viver. Pronto para deixar de buscar lá fora o que sempre existiu aí dentro. Pronto para soltar, com dor, com medo, mas com firmeza. O desapego não é o fim de uma história. É o início de um novo capítulo, escrito por uma mulher que já não precisa de permissão para ser inteira. Uma mulher que entende que o amor mais seguro é aquele que constrói por si mesma, que não depende de promessas, nem de presenças, mas de conexão com a própria alma. E o mais bonito é que quando você desapega do que não te serve, abre espaço para tudo aquilo que verdadeiramente te merece. Pessoas, experiências, emoções começam a chegar, não porque você as forçou, mas porque você se tornou receptiva. Receptiva à leveza, à verdade, ao amor que não exige sacrifícios impossíveis. Carl Jung dizia que aquilo que você mais teme encarar é exatamente o que guarda o seu maior poder. Talvez o que você teme perder seja justamente o que precisa deixar ir para enfim se encontrar. A sua jornada não precisa mais ser marcada por esforço para ser aceita. Pode ser guiada por autenticidade. E cada ato de desapego é um voto de confiança em si mesma, em sua força, em sua luz. Então, siga, não como quem foge do passado, mas como quem caminha de volta para casa, a sua casa interior, aquela onde ninguém te abandona, porque ali quem reina é você. Se esse conteúdo tocou o seu coração, escreve nos comentários: eu escolho voltar para mim. Essa escolha pode ser o renascimento que você tanto esperava.